Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores. A gente começa neste dia com mais uma edição do AM Capacita e hoje a gente vai falar sobre gestão ambiental, uma visão municipal, né? Essa capacitação ela é direcionada aos técnicos e aos secretários de meio ambiente dos municípios do Amazonas e a gente vai fazer uma breve pincelada com relação à gestão ambiental e quais são os grandes focos que hoje está na discussão. A gente está se avizinhando aí a uma COP30 e precisa entender alguns processos. Para quem não me conhece, eu me chamo Joane Crespo, sou engenheira de meio ambiente e sou consultora da Associação Amazonense dos Municípios. Muito bom dia. Vamos lá? Pode passar. Bom, a gente tem hoje, dentro dos nossos municípios, várias situações de toda natureza, confusões de toda a natureza, né? Então, as secretarias de meio ambiente elas se sobrecarregam em função. Pode manter esse segundo, Vanessa? Isso, exatamente. Então, a gente tem, dentro das nossas funções, várias divergências e interesses, né, que se sobrepõem. Né? Uma hora você tem interesses econômicos, outra hora você tem interesses sociais, outra hora você tem os interesses ambientais. E ainda os interesses culturais, né? Onde tem situações onde a gente precisa entender como é que é o perfil da comunidade para a gente poder ver se a gestão ambiental é efetiva ou não. Né? Então, nós temos a produção, nós temos o comércio, os serviços, que precisam ter um certo controle para saber o tamanho dos seus impactos. Então, naturalmente, nas cidades aí a gente tem grandes problemas também advindo disso. Nós temos aí as lixeiras, né? Temos processos de poluição inúmeros, e como é que a gente lida com isso? Né? Onde as pessoas precisam se alimentar, precisam vestir, precisam se transportar. E aí a vida ativa da cidade não para. Né? Então, a partir disso, o licenciamento ambiental, o monitoramento, a fiscalização e a educação ambiental, que é a obrigatoriedade das secretarias municipais de meio ambiente, ela passa a ser aí esse elo, né, entre o conflito de interesses e o que diz a legislação para fazer o ordenamento. Então, esse é um desafio muito grande para todos os secretários, para todos os técnicos, né, fazerem essa equalização. Próxima, Vanessa. E aí, qual é o cenário atual que nós temos? Né? Nós temos um crescimento da devastação e comprometimento das estruturas dos processos ecológicos. Nós temos a baixa incorporação da dimensão ambiental na ideologia e comportamento empresarial e do mercado consumidor, né? A lei da mais-valia. Maior amplitude da regulação legislativa nos problemas ambientais, as legislações sempre vão indo atrás a partir do momento que se faz a necessidade. A baixa efetividade da implementação das questões ambientais e políticas nos municípios e injusta distribuição de renda, aumentando o contingente de pobreza. Né? E aí, isso tudo combinado com o crescimento populacional. Então, a gente tem o crescimento populacional como a base da pirâmide. A partir disso, as demandas também são crescentes. Pode passar, Vanessa. Então, gente, a gente conseguiu resolver aqui uma questão só de configurações que a nossa querida Vanessa já resolveu. E a gente vai continuar. Bom, eu estava falando a respeito do crescimento populacional, né? Todas as nossas cidades, elas têm essa flutuação populacional. Mas aí, por que a gente precisa? E aí, o que é efetivamente, né, essa gestão ambiental que tanto a gente fala, dos controles que a gente precisa ter, justamente para a gente saber onde é que nós estamos no nosso planeta, né? Então, segundo as definições, a gestão ambiental ela visa ordenar as atividades humanas para que estas originem o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Esta organização vai desde a escolha das melhores técnicas até o cumprimento da legislação e a alocação correta de recursos humanos e financeiros. Né?
A gestão ambiental ela é administrada, ela é a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais renováveis ou não. E por que precisa ter esse controle? Por que a gente precisa ter essas informações, os índices, né? Que é para a gente saber onde é que estão os nossos limites, onde é que estão os nossos limites. Né? Em si, será que um recurso está sofrendo pressão ou não? Será que ele já está se esgotando? Será que ele já está bem farto? Né? Se a gente tem em quantidade suficiente que possa chegar aí para as próximas gerações. Então, a gestão ambiental ela vai muito nessa linha. Ela precisa acontecer em função disso. E aí a gente passa a fazer uma contextualização. Próximo, Vanessa. A gente começa a fazer uma contextualização, né? A partir de 1960, o movimento ambiental começou a ficar bastante forte na sociedade. E isso eu estou falando de um modo global. Né? E a consciência de que os modelos de produção não consideram os ecossistemas ficou muito forte. Né? Em função principalmente da industrialização, do desenvolvimento industrial, né? E do alto consumo. Começa a haver um mercado, começa a liberar um alto consumo para as populações de tudo que se imaginar e de todos os produtos possíveis, de todas as origens possíveis. Então, esse movimento ambiental, ele começa, algumas pessoas começam a ter a visão de que esse modelo de produção que foi adotado ao longo do tempo, ele não considerava os ecossistemas, não considera a evolução disso. E, em função do tripé de que precisa haver uma sustentabilidade em todos os sentidos nesses processos, é que foi definido, né, a Organização Mundial, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, definiu que para ter sustentabilidade precisa ter um equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. E a gente já está vendo aí, de 1960 para cá, que precisa também incluir a cultura e os debates políticos, né? Não tem como dissociar isso. Né? E quando a gente fala em cultura, normalmente a cultura é a cara da sociedade daquele local. E quando a gente fala desse movimento ambiental em função disso, considera-se também que cada população, que cada sociedade tem o seu modus operandi de vida. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Próximo, Vanessa. E aí a gente tem, a partir dos sistemas de gestão ambiental que começam a aparecer, a gente tem componentes internos e fatores externos que influenciam isso. Como é que a gente pode saber de tudo isso num ambiente tão vasto que a gente tem? Por exemplo, o nosso Brasil é enorme, a gente tem, o nosso estado é muito grande, né? É muito extenso, e a gente precisa entender como é que isso roda para poder saber se a gente está em que momento, né, desse período, né? Então, quando a gente fala aí do sistema de gestão ambiental para todas as situações, a gente precisa pensar em órgãos públicos, em órgãos privados, instituições privadas, a sociedade como um todo, modo de convivência, e como é que a sociedade conduz a sua cultura, né? Como é que tem a sua forma de lidar com todo o seu ambiente. Então a gente precisa entender que os componentes internos aí e essa inter-relação entre o organizacional, o operacional e o cultural, ele sofre esses fatores externos. E a gente pode ver aí, né, a responsabilidade de quem faz a coisa acontecer, a demanda social, né, das camadas sociais que precisam evoluir, como é que o comércio lida com tudo isso, como é que ele se movimenta a partir disso, as organizações externas que influenciam em cada situação, em cada decisão que é tomada, e os instrumentos de regulação, né, que são aí a nossa base legal, que é por onde a gente parte. Porque quando a gente consegue ordenar as ações, as atividades, a gente consegue ter a visão de para que lado que se vai. E dentro da questão ambiental isso não é diferente, isso é exigência, inclusive. Próximo, Vanessa. E aí, quando a gente começa a falar, né, das organizações e o mercado de trabalho, a gente vê que hoje profissionais para trabalharem com gestão ambiental, com processos ambientais, eles demandam ter, no mínimo, conhecimentos múltiplos. Então, o mercado ele exige isso hoje. Precisa ter uma demanda crescente de profissionais com visão multidisciplinar,
falta diretriz e mão de obra para isso acontecer, e a gente precisa também saber como é que a gente vai lidar com a gestão emergencial, dos fatores de risco, dos desastres naturais que estão acontecendo, como é que a gente lida, por exemplo, com as secas que a gente vem tendo, porque o homem amazônico ele é adaptado para a cheia, né? Mas para a seca nem tanto. E a gente precisa entender como é que a mão de obra, como é que a condição técnica dos profissionais tende a acontecer, né? Isso precisa ter uma visão multidisciplinar. E os governos, como é que eles veem isso, né? E a maior preocupação dos governos sempre é com o consumo de recursos naturais, né? E o aumento do número de leis. Isso é um embate que acontece, a proibição, a limitação do que se pode ou não consumir, do que são os recursos, quais são os recursos que estão sob pressão, né? E como é que o governo regula isso. E isso vai rebater justamente na gestão pública, né? Porque a gente tem que considerar aí as características política pessoal e principalmente de aquisições. Né? A gente teve recentemente aí a nossa mudança da lei de licitações, onde incluiu agora um item que é necessário para a condição ambiental, daquele produto que está sendo adquirido, daquele serviço que está sendo adquirido, né? E a gente vem atualizando a forma de fazer a gestão pública. E aí, consequentemente, a gestão ambiental ela busca essa conciliação entre o desenvolvimento e a qualidade ambiental, seja do meio, seja da sociedade como um todo, a forma como os tecidos sociais se completam e giram, né? E como é que eles conseguem se desenvolver. E aí, para isso, nós temos ferramentas de ação, como a legislação, a política ambiental e a participação da sociedade. E os conselhos são muito importantes nos conselhos, os grupos de trabalho, né, que são formas com que a gente consegue trocar ideias, consegue fazer esse intercâmbio e consegue aí ver de uma forma mais conjunta as visões diferenciadas. Pode passar, Vanessa. E aí a gente precisa considerar três dimensões necessárias para a gente poder saber o que a gente está fazendo. Né, e conhecer o que o município precisa saber, ou aonde é que o município quer chegar a partir disso. Então, nós temos imediatamente três considerações e a gente começa com a consideração da dimensão do planejamento. Né? A gente precisa conhecer a nova geração, o que a nova geração tem de anseio com relação a isso. Né? A gente vê muito por aí a questão das campanhas de reciclagem, né? Que a gente tem uma participação de jovens muito grande. Então a nova geração ela tem algumas expectativas, já vem crescendo e no seu comportamento já vem também o bojo dessa consciência, que já começa a acontecer na escola, começa a acontecer na própria sociedade, né, na troca de informações, no acesso a informações muito rápidas que se tem hoje com relação à internet, coisa que em 1960 não acontecia. A gente tem a sincronia dos cientistas, engenheiros, economistas e planejadores, né, para poder definir para que lado que essa sociedade vai com relação a consumo, com relação a novos materiais, né, a resgate de materiais antigos, que a gente escuta muito aí quando vai nas palestras, alguém falar assim, não, mas minha avó fazia assim, meus avós faziam assim, meus pais faziam daquele jeito e a gente não tinha tanta poluição. Né? Então, essa função de troca de conhecimento, ela influencia muito nesse planejamento, né? Inclusive com custos. Né? Então, quanto que custa trocar para uma empresa, por exemplo, quanto é que custa trocar um produto que vai ser consumido pela sociedade. Então, a questão da gestão ambiental está muito linkada nisso, com certeza. A popularização das informações, que é como a gente consegue fazer hoje, por meio de campanhas, por meio de planos de gestão, planos de comunicação, né? A gente consegue fazer, hoje a gente tem planificado muitos das nossas ações legais. A gente tem aí planos de saneamento, planos de várias formas, planos gestores, planos de desenvolvimento econômico. Então, a planificação justamente é a popularização dessas informações, porque é discutido, é amplamente divulgado, então a gente tem uma ferramenta dentro da dimensão do planejamento, essa popularização das informações muito importante. É a forma com que a gente consegue trocar, né, fazer esse intercâmbio.
E aí, por sua vez, aí não obstante a harmonização das visões comunitárias e comerciais, o que a sociedade quer e o que o comércio pode ou não oferecer? Comércio e serviço de uma forma geral. Isso está muito linkado porque vai lá na frente perpassar, por exemplo, pelo licenciamento ambiental nos municípios, né? Como é que a gente vai poder conduzir o licenciamento ambiental se a gente não conhece essa visão da comunidade, não tem esse entendimento da comunidade versus o serviço ou o comércio que está sendo, o produto que está sendo ofertado ali para fazer o licenciamento, né? Próximo, Vanessa. A segunda dimensão é a dimensão decisória, né? E a gente precisa aprender com o passado. A gente tem as principais questões ambientais, critérios para definir prioridades para os problemas ambientais que estão surgindo, para novos problemas. Como é que problemas como esse foi lidado no tempo passado, no pretérito, e agora como é que nós podemos conduzir daqui para frente a partir do momento que a gente tem conhecimento da forma que esses problemas se apresentam, né? E focar nas medidas efetivas em relação ao custo e ao meio ambiente, né? O quanto é que custa fazer uma remediação e quanto custa fazer uma prevenção, né? A gente traz muito isso para a saúde, né? Que tem aquele velho jargão, né? Mais barato é você fazer a prevenção do que fazer a aplicação da medicação, sai muito caro, né? Então, é mais ou menos isso. A remediação, ela sai muito cara. Se você não faz a prevenção, isso triplica o valor. Então, a gente precisa focar justamente nas medidas efetivas para que essa relação de custo meio ambiente, custo-benefício, né, da recuperação, a gente faça essa avaliação do que é degradado ou não. Então, a gestão ambiental ela tem essa premissa da dimensão decisória. Pode passar. E a terceira dimensão é a dimensão gerencial, né? A gente precisa ter um entendimento do gerenciamento, como é que acontecem as coisas. E isso eu estou falando bem de forma planetária e trazendo para a nossa realidade local. O gerenciamento ele acontece de uma forma internacional, onde, por exemplo, a ONU é uma das instituições que faz esse gerenciamento internacional, onde ela reúne para tomada de decisão vários países, né, e tenta equacionar o máximo possível e minimizar os impactos, que aí trata de fome, de segurança alimentar, de segurança civil, né, que a gente tem aí em função até dos desastres naturais, e, consequentemente, a segurança ambiental. Né? Então, o gerenciamento internacional ele é muito isso. A gente sofre influência de outros países, seja pelo que a gente consome, seja pelo que a gente vê, seja... ontem eu estava vendo uma situação, um vídeo de uma pessoa falando que ela é refugiada climática, né, que ela saiu de um lugar que fazia muito frio e ela vinha para a zona equatoriana onde tinha um pouco mais de calor. Né? Então, já existe isso e já isso é real. Né? A gente tem o gerenciamento nacional, que aí nós temos o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde ele traz no seu bojo todo esse formato, todo esse aparato de como é que a gente vai lidar com as questões ambientais no nosso território, no nosso país. Né? Então, a gente tem um sistema aí que vem do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e isso é feito o rebatimento no Estado e, consequentemente, deve ser no município. Né? O Estado também tem a sua Secretaria Estadual de Meio Ambiente. No nosso caso aqui do Amazonas, nós temos o Instituto de Proteção Ambiental. Né? A Secretaria de Meio Ambiente faz a gestão e o Instituto faz a fiscalização, faz a execução das políticas públicas. E temos o Fundo Estadual de Meio Ambiente, onde alguns dos nossos municípios, algumas das nossas secretarias já foram contempladas, a partir do momento que apresentam seus projetos, foram contemplados no Fundo Estadual do Meio Ambiente. Né? E aí chega o gerenciamento municipal, que é o nosso grande gargalo, o nosso grande desafio. Porque a gente precisa saber o que a gente tem para poder fazer essa gestão. Né? Então, o gerenciamento municipal é o desafio para aqueles que fazem, os técnicos, os secretários e o próprio prefeito.
né? E até os vereadores, porque às vezes os vereadores precisam aprovar alguma legislação que eles não têm noção ainda do que a importância de uma legislação daquele impacto que vai dar numa população local. Então, o gerenciamento municipal ele precisa ser ser muito cuidadoso, né? Porque ali tudo que chega no município, né? O Estado ele não tem um território de aplicação, o município tem. Né? Tudo que chega lá bem na porta do prefeito e, consequentemente, bem na porta do secretário. Então, se não for feito um planejamento e aí fazer com que os entes que compõem esse gerenciamento aconteçam, existam, fica difícil, fica complicado você atingir a sua meta final. Né? Se você não tem a secretaria o minimamente estruturada, se você não tem um conselho estruturado, conhecido, né, que se reúna, que tenha efetividade, o fundo que não esteja preparado para receber os repasses, o seu gerenciamento municipal está comprometido. Então, não é nem uma questão só de obediência à legislação nacional, mas é uma questão de aplicação, é uma questão do dia a dia. Né? E aí, consequentemente, você vai ter gerenciamento de negócios. O município consegue crescer mais um pouco, o Estado consegue crescer mais um pouco, ter a sua condição econômica, o seu PIB, e inclusive aí nesse caso até o seu IDH, né? O seu Índice de Desenvolvimento Econômico, porque quando você tem um gerenciamento ambiental bem feito, automaticamente a sua população está sadia, então ela tem condições de crescer mais. Né? Então o IDH, inclusive, cresce. Você vê isso nos índices de IDH medidos no IDH, né? E aí você vai ter o efetivo desenvolvimento sustentável que é tão sonhado por todos nós, onde você tem lá não só o tripé do social, econômico e o ambiental, mas você tem a sua característica da sociedade bem clara e o cultural também envolvido. Né? Porque imagina, apesar da gente ter, eu vou dar um exemplo assim, bem claro aqui pra gente, que isso vai muito da cultura. A gente tem aqui as iguarias que só a gente consome, né? Não vamos longe, que está sob pressão, aí é a nossa fauna que está sob pressão. Né? Inclusive, quem gosta muito, tem que é prato típico nosso aqui, que é o consumo de quelônios, por exemplo, né? De tracajá, jabuti, tartaruga, o que for. E a gente sabe que tem uma faixa de pressão em cima do consumo em cima dessa fauna que não tem legalização. Né? Então é feito todo um trabalho. Tem muita comunidade hoje que está trabalhando a reposição de quelônios na natureza, mas é uma iguaria, né? É um elemento da fauna, um animal que está sob pressão. Né? Pressão por consumo e consumo ilegal, diga-se de passagem. Né? Carnes de caça de uma forma geral, né? Que essas carnes não têm segurança alimentar nenhuma, não vem de um frigorífico, não vem de um criadouro legalizado, licenciado como deve ser. Né? Então, o que isso traz de risco para a alimentação, de segurança para a alimentação das populações? Então, o gerenciamento está muito próximo disso. Né? E, consequentemente, se você tem todas essas dimensões atendidas, você vai sim ter desenvolvimento sustentável, o efetivo desenvolvimento sustentável. Próximo, Vanessa. E aí, como eu já falei da ONU, a ONU ela estipulou 17 princípios aí para o desenvolvimento sustentável. Né? Então, os objetivos do milênio para o desenvolvimento sustentável, ela colocou para que todos os países adotassem, né, os países signatários da ONU, adotassem 17 princípios, que muitos de vocês já conhecem, já bem conhecem. Se não conhecem, isso a gente pode, essa apresentação eu vou compartilhar com vocês depois. E aí vocês podem verificar mais próximos o que é e procurar saber mais. Como o nosso tempo aqui não é tão grande, eu não consigo discorrer aí sobre todos os princípios, mas são 17 princípios que estão extremamente interrelacionados. Né? E se a gente observar, todos eles estão dentro da condição ambiental. Né? Se não tem uma melhoria ambiental, se não tem uma segurança ambiental, você não consegue atender a todos os princípios, a todos os 17 princípios. Né? Quando a gente tem água, tem esgoto, tem saúde, tem o saneamento de toda forma, aí tem os ecossistemas, né, que devem ser extremamente preservados, conservados, de acordo com as suas especificidades, né? Segurança das populações, então, enfim, a erradicação da pobreza, né?
que isso está muito relacionado com a condição de saúde, de educação. Então, as energias renováveis, né, a mudança de matriz energética, parar de queimar combustível fóssil, então isso está muito linkado aí com o desenvolvimento sustentável. Pode passar, Vanessa. E aí, gente, como é que está a nossa gestão de modo geral, a gestão ambiental no Amazonas, né? E aí, eu vou falar pela minha experiência aí como 3 vezes secretária de meio ambiente de município. Né? Uma vez em Manaus, 2 vezes no interior, no município do interior. Então, a gente tem uma região extensa com baixa ocupação e com alta sociobiodiversidade. E isso faz com que muitos olhares para a exploração acabem chegando nas nossas comunidades, né? Às vezes chega na comunidade pessoas com terceiros interesses de fazer biopirataria, levar vantagem em cima do que o comunitário explora, né, do que normalmente os extrativistas exploram, né, os atravessadores. Então a gente tem, pelo fato de ser uma região muito extensa, com baixa ocupação, ela tem baixo conhecimento também, mas tem uma alta sociobiodiversidade que leva a essa atratividade. Atividades econômicas diversas que a gente tem aí, que vai da pecuária, mineração, extração de madeira, biopirataria, como eu já coloquei, queimadas e a expansão urbana descontrolada. Né? Poucos municípios têm seus planos diretores, né? Que tem ali um zoneamento aonde pode haver ou não a ocupação e a expansão da cidade. Né? Pouquíssimos. Eu não me recordo aqui quantos tem, mas eu sei que dos 61, dos 72 municípios, pouquíssimos têm plano diretor. Que isso é o que limita, o que nos ajuda, enquanto secretários, nos ajuda a conceder a liberação ou não, o licenciamento ou não de determinada atividade, dependendo da área onde está se instalando. Né? E aí a gente tem aí também o que é ruim nesse desenvolvimento, no atraso desse desenvolvimento tão esperado que a gente pensa e chega, né, tenta chegar, a centralização do controle ambiental, onde a gente tem os municípios não licenciam, com exceção da capital, né, não licenciam 100% da sua capacidade. Por quê? Eu costumo dizer que é o cachorro correndo atrás do rabo. O município não licencia porque não tem uma estrutura para isso. O Estado não repassa a sua competência de licenciamento para o município licenciar, porque o município não tem a estrutura. O município não consegue atingir a sua estrutura porque não tem arrecadação, enfim, aí fica nessa triangulação. Né? E o licenciamento ambiental, o controle ambiental, ele vai se atrasando por isso. Né? Eu já estou nessa vida aí quase 30 anos e a gente percebe esse atraso imenso no controle ambiental. E aí a gente tem os conflitos de interesse aflorando em todos os sentidos. Né? Porque o Estado, de um jeito ou de outro, ele está longe do município. A capital, né, onde tem o controle da centralização aí, da tomada de decisão, não chega efetivamente nos municípios do interior. Então, isso deixa muito frágil a gestão ambiental municipal, onde tudo acontece, onde todas as explorações, onde todas as comercializações, onde tudo acontece. Né? E a gente ainda tem que lidar ainda com essa cobrança que acontece dos outros órgãos de controle, porque nós somos constantemente bombardeados, o prefeito, o secretário, né, responsabilizado às vezes, e a gente não tem como resolver o problema, porque não tem essa estrutura tão fortificada para atender o que era necessário. Porque se tivesse, a gente não estava recebendo as cartinhas, né, que eu costumo dizer, as cartinhas perfumadas, né, do Ministério Público, né, do Tribunal de Contas, e eles fazem o trabalho deles. Só que a gente precisa achar o mecanismo para que isso não aconteça. Né? Então, fica frágil, a gestão ambiental municipal é muito frágil. Por sua vez, a demanda do interesse, né, dos nossos gestores, dos nossos chefes, dos prefeitos, a gente tem que atender também, porque o prefeito, ele é o ente político do processo. E ele tem que atender a todos, né? Tem que atender ao interesse de todos. E aí acaba
que esse conflito tem, que às vezes onde não se pode instalar um posto de gasolina porque é perto, né, ali de uma comunidade que não quer que aquele posto de gasolina se instale ali, mas, no entanto, precisa do posto de gasolina ali porque é um serviço fundamental, é um serviço primordial, principalmente para abastecimento de combustível, para deslocamento da população. Então, como é que a gente administra isso, né? Vai colocar em outro lugar, não tem espaço, né? Que é o nosso caso, por exemplo, onde a gente está tentando resolver os problemas das lixeiras e dos versus as destinações finais de resíduos. Como é que a gente faz? Às vezes tem município, que é o caso de Parintins, que não tem espaço para instalar, né, um aterro sanitário, uma estrutura que possa receber. Como é que a gente lida com isso? A Anamã, que vai sempre, na época de cheia, vai sempre ao fundo. Barreirinha, que não tem espaço para isso também. Então, assim, a gente precisa entender esses processos e começar a procurar tecnologias que façam com que a gestão ambiental municipal se fortaleça também. E aí a gente tem, todos os municípios têm as suas unidades de conservação. E aí, como é que estão essas unidades de conservação que foram criadas há 10, 12, 15, 20 anos atrás? E o que elas estão gerando efetivamente hoje? Né? É só a preservação e as pessoas que estavam e moram lá dentro, como é que fica a conservação, como é que fica a subsistência dessas pessoas, como é que elas sobrevivem, né? Então, a dificuldade da gestão de manter, normalmente as unidades de conservação, como elas têm dificuldade de manter fiscalização, de manter a sua gestão ali, são invadidas, são vilipendiadas, são exploradas a qualquer forma, né? Acontece exploração de madeira, de caça, de predatória, de pesca predatória, enfim, de tudo que pode chegar de ruim, de infração nas unidades de conservação, onde a gente não consegue manter a segurança da gestão por conta disso, né? Então, da fragilidade e pela grande extensão que elas são também. Isso também dificulta muito, né? Pode passar, Cris. E aí, gente, eu trago para vocês aí a nossa ferramenta primordial, né? A legislação ambiental. A gente precisa saber detalhes, né? Para a gente poder enxergar onde é que a gente está pisando. E aí ninguém chegar e dizer assim, olha, você está fazendo errado. Você precisa saber o que você está fazendo, você enquanto gestor. Então, gestor ambiental, se não souber a legislação, peça para sair. Porque a legislação ambiental é o berço, é a ferramenta, é o seu caderninho, o seu lápis no dia a dia, né? É o seu livro de cabeceira. A legislação ambiental você tem que saber, porque senão você não consegue fazer a gestão, não consegue atender e dirimir os interesses, os conflitos, né, de interesse que tem entre o social, o econômico e efetivamente o ambiental e necessariamente o cultural. Então, quando eu coloco para vocês aquele slide lá com relação à conversa com o político também, é porque não existe política sem técnica. E você precisa conhecer. E a base da técnica sempre são as normas e as legislações. Então, se você não conhece, fica difícil. E a nossa legislação maior, a nossa Constituinte, ela aponta para detalhes do dia a dia. Então, a gente tem aí, principalmente, para quando eu estava presidente aí do FOPS, e até hoje, né, muitos colegas ainda me perguntam como é que se faz o enquadramento de determinadas infrações. É simples, é você conhecer a Lei de Crimes Ambientais, principalmente a Lei 9.605 de 98. Essa lei, ela, apesar de ser de 98, mas ela é o nosso caderninho do dia a dia, né? O nosso caderninho de memória ali, a nossa pílulazinha do dia a dia. Então, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo dividida em 8 capítulos. Né? E eu trouxe para vocês aqui todos os capítulos, o que eles querem dizer. Por quê? Porque a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Né? Não, eu não vou multar, enquanto eu sou secretário de meio ambiente, eu vou sair multando, né? Bem como eu também vou ver as infrações e não vou multar porque eu não sei em que artigo é enquadrada aquela infração, aquele infrator. Então, existem penalidades também para isso, para o funcionário, para o técnico, para o fiscal que não conhece o que ele está fazendo.
Também existe legislação para isso, tá bom? Existe um artigo específico para isso dentro da Lei de Crimes Ambientais. E aí a gente vai dar uma olhada, né? E o primeiro capítulo ele dispõe sobre o que a lei vem fazer, né? A lei vale para todas as pessoas, independente da função, nível ou grau de instrução. Então todo mundo está sujeito a essa legislação, tá? Todo mundo pode ser enquadrado, dependendo da infração que cometer, vai ser enquadrado na 9.605 de 98. Pode passar, Vanessa. No capítulo 2, já fala um pouco mais sobre a aplicação das penas. Começa a evoluir um pouquinho, né? E nesse capítulo, diz quem está sujeito às penas privativas de liberdade, que são reclusão, detenção ou prisão domiciliar. Né? Tem casos aí que, dependendo da situação, o camarada é preso 4, 5, 6, 12 anos, dependendo da situação que com detenção, né? Ou prisão domiciliar. E também restrição de direito. Ele não pode prestar determinados serviços. Ele está pendente de pagamento de multa, está suscetível a pagamento de multa. Por exemplo, hoje um ovo de quelônio custa R$5.000. Né? Então, quem está disposto a pagar essa multa, sabendo dessa situação, né? Comete a infração. Então, normalmente paga, mas dificilmente é preso. Ele ou recebe uma penalidade mais dura. Normalmente é só a multa. Né? E a interdição temporária de seus direitos. Não pode viajar para fora do país, não pode participar de concursos públicos. Tem aí a sua restrição. Né? O infrator, quando ele é enquadrado nessa lei, ele recebe essas penalidades. Pode passar. No terceiro capítulo, já começa a falar um pouco mais do que é o produto que pode ser apreendido ou não, né? Os instrumentos que podem ser aplicados a partir daí. Né? Então, a apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa, normalmente são os autos, né? A lavratura da infração, do relato da infração, né? A identificação do crime. Né? E aí, o que fazer, por exemplo, com o material apreendido? Foi feita a apreensão de determinado material, esse material vai ser incinerado, ele vai ser distribuído para a população, porque dependendo do tipo de material, ele recebe uma destinação, né, do que é apreendido. E aí, consequentemente, o infrator ele recebe uma ação penal ou processo penal, né? E que depois tem o trâmite, dependendo da sua gravidade, né? Pode ser extinta com a apresentação da sua defesa, com a apresentação de um laudo. O processo penal, ele tem a sua descrição, e quando vocês desmiuçarem mais, vocês entenderão mais um pouquinho. Pode passar, Vanessa. No quinto capítulo, fala muito sobre os crimes contra o meio ambiente. Né? O meio ambiente ele não pode fazer a sua defesa sozinho, muito embora a natureza ela seja muito inteligente. Né? Quando você agride a natureza, ela te devolve. Com certeza, ela te devolve de volta aquilo que você enviou para ela. Né? Ela é muito sábia nesse sentido, mas o meio ambiente ele não tem uma autodefesa. Precisa de um meio para isso. Precisa ser feita a caracterização do que é um crime. Né? Então, a partir disso, os crimes contra a fauna, contra a flora, a poluição, né? E outros crimes ambientais que pode ser identificado, pode ser ali exposto, ele sofre um processo de identificação. Crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural também. E aí a gente está falando mais de vandalismo, pichação, depredação, né, do patrimônio cultural, principalmente quando são artefatos tombados, né, materiais que contam história de algum lugar. Então, normalmente também é enquadrado como crime ambiental. E também ele vale para a lei de funcionários de órgãos ambientais. Né? Afirmação falsa, sonegar informação. A gente tem o exemplo aí de muitos funcionários que não são fiéis ao seu compromisso de manter a legalidade. Né? Então, também a lei de crimes ambientais, no seu quinto
No seu quinto capítulo fala muito sobre isso. Pode passar, cabeça. No sexto item, a gente tem aí como crimes contra a administração ambiental, que aí é crime contra quem está aplicando, quem está fazendo o seu trabalho, né? É o crime para funcionários que concede licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas, ou seja, ele faz todo o trabalho dele certinho. No final, lá, ele erra, ele comete algum desvio de conduta, atrasa, né, a licença porque não foi com a cara do interessado, né? Então ele é enquadrado nisso. A gente tem crimes contra a pesca, contra danos aos parques, principalmente quando são parques públicos, parques tombados, porque oferecem bem-estar à população. Incêndio, quem provoca incêndio também incorre sobre a 9.605. Pode passar, Vanessa. Soltar balões, supressão de vegetação, principalmente se for vegetação nativa, sem anuência do órgão. Praças e jardins, tem aquele pessoal que gosta de roubar plantas das praças e jardins, né? Depredar os bancos, né? Que estão lá, roubos de qualquer forma de artefatos das praças e jardins. E toda poluição é um crime, não tem para onde, né? Então, poluição sonora principalmente, né? Pessoal que tem aí, principalmente no interior, a gente tem muito isso. As pessoas que gostam de queimar o seu lixo no final da tarde, né? Isso é poluição, é uma poluição desmedida. A dispersão de água poluída, de esgoto, dentro dos rios, dentro das lagoas, dentro dos corpos hídricos de qualquer forma, né? É enquadrado na Lei 9.605. Transporte e manuseio de substâncias e produtos perigosos também estão sobre a Lei de Crimes Ambientais. Né? E a gente está falando aí de substâncias que podem ter impacto imediato, tanto na fauna, quanto na flora e quanto nas populações. Né? Imagina você ter um derramamento de óleo aí de um rio por responsabilidade de um transportador e o impacto que isso causa na alimentação das pessoas, principalmente das populações amazônicas que dependem, seu alimento vem todo do rio, né? Da fauna e flora imediata ali, principalmente de toda a vegetação que pode ser atingida por esse óleo, e outros animais que também, que necessariamente não sejam de alimentação, mas que usem a água como seu meio de sobrevivência, são atingidos. Então, também é enquadrado isso na Lei de Crimes Ambientais. Pode passar. Como sexto capítulo, a gente tem aí a descrição das infrações administrativas, então eu recomendo bastante que vocês leiam sobre isso, para poder entender como é que a gente classifica, qualifica uma infração. Se ela é de pequena, média ou grande impacto, né, para a gente poder entender o que a gente está fazendo, como é que a gente faz essa aplicação desse enquadramento. Né? E no seu sétimo capítulo fala muito sobre a cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, como é que a gente pode fazer isso em cooperação com outros países, com outras instituições, outros fundos internacionais que podem chegar. A gente vê aí o Fundo Amazônia que está sendo beneficiado pelo envio de recursos, né, para que sejam executadas ações de preservação e conservação do meio ambiente, educação ambiental, de fortalecimento das estruturas. Né, e o capítulo 8 ali dispõe sobre as condições finais, né, que deixa claro que a lei será aplicada com as disposições do Código Penal e do Código do Processo Penal, ou seja, é uma lei casada. Né? E como é que a gente pode, a partir disso, fortalecer essa lei dentro dos nossos municípios? Primeiro, precisa estudar, precisa entender, precisa saber dos processos como funciona. E essa lei, como eu já falei, é o nosso caderninho, é o nosso livrinho de cabeceira, você tem que saber ela para poder, dentro da gestão ambiental, você saber o que você está fazendo. Senão a gente não tem desenvolvimento sustentável, a gente não tem nada do que se almeja para a preservação e conservação do meio ambiente, conforme a nossa, enquanto estamos sentados na cadeira de gestor ambiental, o nosso compromisso. Né? Enquanto
compromisso do gestor precisa saber o que está fazendo. Então, a partir disso, a partir desses detalhes e a partir desse envolvimento, você precisa ter claro, né, qual é o papel do gestor ambiental nesse sentido, qual é o papel da secretaria. É só servir de cartório? Né, dentro da própria lei de crimes ambientais, ela dispõe especificamente do que você deixar de fazer também é enquadrado. Então você precisa, sentou ali, você tem o seu compromisso e você precisa fazer. Né? E como é que a gente vai poder andar com isso? Primeira coisa, é fazer esse planejamento. Faça, você, secretário técnico de secretarias de meio ambiente, é necessário que se faça o planejamento ambiental. O planejamento ambiental do município, ele é condição sine qua non para você poder receber seus recursos. Né? Ah, não, porque o que não deixa a gente receber recursos é só certidões negativas do município. Não. Se você não tiver um bom planejamento do que você vai fazer a curto, médio e longo prazo, né? Normalmente, claro que tem a situação da troca de gestão, mas se você fizer um planejamento para 1 ano, para 2 anos e para 4 anos, você já está com a sua gestão pelo menos garantida aí 50%. Né, para execução dos seus projetos, para execução das suas ações. Né? Então, e precisa ter bem claro que o papel das secretarias de meio ambiente, a gente vai tratar isso em outra capacitação, mas de antemão eu já falo que o papel da Secretaria de Meio Ambiente, da gestão municipal de meio ambiente, ela está linkada em licenciamento, fiscalização, monitoramento e educação ambiental. Né? E é claro que a gente acaba agregando outras coisas porque existe uma fragilidade em função do tamanho do município, em função do tamanho do quadro técnico da prefeitura que não consegue alcançar, em função da arrecadação municipal. Então a fragilidade ela roda muito nisso, né? Enfraquece a gestão, enfraquece o quadro, inclusive até a especificidade do quadro. Né, os técnicos que precisam ter para poder a gente fazer a gestão. Então, isso precisa ser bem claro para todo mundo. Né, e a gente vai tratar disso em outra oportunidade. Pode passar, Patrícia. Já, né? Então, gente, eu quero agradecer vocês. A gente encerra aqui esse primeiro... Esse é o primeiro módulo, na verdade, né, que a gente vai ter de educação, de gestão ambiental. A gente tem outros assuntos para falar, mas de imediato a gente para, porque a gente tem a limitação aqui do nosso tempo. E desde já eu agradeço e mando um abraço para todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. A Associação Amazonense dos Municípios agradece a disponibilidade de todos. Muito obrigado e bom dia.